Mateus capítulo 24, versículo 24, o Senhor Jesus disse que no final dos tempos surgiria, especificamente ele falou ali sobre o período tribulacional, em Mateus capítulo 24, no sermão profético. Surgiriam falsos cristos e falsos profetas que realizariam sinais e prodígios e enganariam, se possível, até os escolhidos. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque aconteceu algo interessante comigo, que acontece que eu faço tratamento para depressão. Aí algumas pessoas perguntam, mas o cristão pode ter depressão? Aí eu te respondo com outra pergunta. O cristão pode ter miopia? Pode usar óculos? O cristão pode ter diabetes? Pode. Pode ter pressão alta? Pode ter pressão alta. Então o cristão também pode ter depressão porque o cérebro é um órgão assim como o coração. Então o cérebro, sendo um órgão como qualquer outro, assim como o crente, o cristão, pode ter miopia, ele pode ter depressão. Somos seres humanos. Então eu faço tratamento para depressão e uma pessoa falou para mim, eu sou da igreja pentecostal, a pessoa também da igreja pentecostal chegou e falou, olha, vai na igreja X, não é a igreja do Elon Musk não, na igreja X, um exemplo, que eu não vou citar a igreja, uma igreja neopentecostal, porque lá tem uma campanha determinado dia da semana e eu tenho uma conhecida da minha família que foi curada lá, um conhecido foi curado lá, inclusive eu vou lá também para poder buscar uma determinada cura. Aí eu falei, olha, eu não concordo com a teologia dessa igreja, eu não concordo com o que é ensinado nessa igreja, porque essa igreja ensina heresias, essa igreja usurpa os fiéis. Então eu não concordo de maneira nenhuma. Eu vejo o líder dessa igreja, bilionário, um dos pastores mais ricos do Brasil, bilionário, eu o vejo como um falso profeta, porque ele ensina heresia, ele distorce a palavra de Deus só para usurpar a fé dos pobres fiéis, entende? Desentendidos e desinformados da Bíblia. Então eu não vou. Mas... Aí a pessoa, o irmão, poxa, mas as pessoas são curadas. Filho, eu citei Mateus 24, versículo 24. Se você está numa igreja, procure estar numa igreja que ensina a palavra de Deus, que ensina corretamente a palavra de Deus. Batismo, ceia do Senhor, a boa conduta, a perdoar, a ser honesto, entende? Que ensine a orar, que você deve ter vida de oração, você deve jejuar, você deve meditar na palavra, você deve se basear e se direcionar pela palavra de Deus. Siga o Senhor pela palavra. Vá a uma igreja que ensina corretamente, de maneira coerente, a palavra de Deus. Não pelo sinal, não pelo milagre. Você tá gostando? Então, não esquece de deixar seu like. Deixa seu like aí, vai. Deixa o like. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Então, Teologia Sincera, porque não custa nada. É de graça. Porque assim como na igreja X aí que você citou, eu falei para a pessoa, eu já ouvi dizer de curas nesse lugar aí também. Assim como eu já ouvi dizer de curas, eu já vi testemunho de curas em outras religiões. Eu já vi pessoas indo em religiões afro-brasileiras e serem curadas também. E eu, como cristão evangélico, nem por isso eu vou no centro de candomblé para ser curado porque alguém foi lá e foi curado. Eu não vou no centro de Umbanda, que eu já vi pessoas ir na Umbanda e receber certa cura. Eu não vou na Umbanda nem no candomblé para ser curado, porque eu sou evangélico. E assim também não vou nessa igreja X aí, nessa igreja neopentecostal, não só essa neopentecostal. Eu não me arrisco, por conhecer a palavra de Deus, eu não me arrisco a ir em nenhuma igreja neopentecostal. Entendeu? Eu não vou nessa igreja neopentecostal e em nenhuma outra porque pessoas são curadas lá. Nós não devemos ir até o local, buscar igrejas, denominações, agremiações religiosas devido a sinais, a curas, porque tem testemunho de gente sendo curada, recebendo prosperidade, não. Nós devemos buscar igrejas que sigam a palavra de Deus de forma coerente e não tão dogmática, mas coerente, que tenha coerência nos ensinos da palavra de Deus, que priorizem a palavra de Deus, que coloquem a palavra de Deus acima dos dogmas da igreja. Não como, por exemplo, a igreja católica, certo? Nada contra os católicos, mas a igreja católica ensina errado, porque ela coloca as tradições da igreja católica acima da Bíblia. Não pode jamais.
E um certo padre que eu vi, que eu assisti, disse que a Bíblia nasceu da igreja. Olha só que grande heresia e asneira. Porque a Bíblia não nasceu da igreja. A igreja é que nasceu da Bíblia. Essa é a realidade nua e crua. Qualquer ignorante entende isso. E o padre falou o contrário. Que a Bíblia nasceu da igreja. Não, a igreja nasceu da Bíblia. Entende? A igreja católica bota a igreja acima da Bíblia. Os adventistas do sétimo dia, eles colocam as profecias de Ellen White acima da Bíblia. Tá errado. Eu não posso seguir uma denominação por causa de cura divina, por causa de milagre, mas devo seguir a palavra de Deus, o que é ensinado corretamente. O apóstolo Paulo bem disse que miseráveis homens seremos, ou miseráveis pessoas seremos, se esperarmos em Deus só nesta vida. Então é isso que eu quero dizer para você. Não seguir por milagre. Pessoas foram curadas. Vem cá, ele ensina corretamente, direitinho a palavra de Deus, que a prioridade é Bíblia. Entende? Que a prioridade é Bíblia, que você deve ter vida de oração, deve jejuar, deve ter vida de oração, deve ler a palavra, deve ser cristão de verdade, professar apenas a Cristo, ter apenas Cristo, só Cristo, como único Salvador da sua vida. Ensina a Bíblia corretamente? Com coerência, a igreja dá prioridade à pregação da palavra ou a louvor. A igreja dá prioridade à pregação e ao ensino da palavra. É nessa que você deve seguir. E não numa igreja que dá prioridade, muitas vezes, a testemunhos pessoais. Porque tem igreja que dá prioridade, fica 2 horas louvando, 1h50, 2 horas louvando, e depois 10 minutinhos para pregação, para a palavra, para a exposição bíblica, ou então fica quase 2 horas só testemunho, e nas igrejas de pentecostais, diga-se de passagem, muitos testemunhos são fraudulentos. Não que Deus não faça, porque Deus faz e Deus age. Mas eu estou dizendo para vocês aqui nesse vídeo que você não deve buscar milagres. Porque olha aí, Mateus 24, 24. Os falsos profetas vão fazer sinais e maravilhas e enganar, se possível, até os escolhidos. Devemos buscar uma igreja que é respaldada na palavra de Cristo.